O efeito profético. Uma jornada entre o visível e o invisível, onde o futuro e o presente se entrelaçam em visões que redefinem a humanidade. Escrito por Soren Galé. Direitos autorais Copyright 2024 Soren Galé. Todos os direitos reservados. Este livro é dedicado à minha amada esposa, Larissa, em homenagem a tudo que já vivemos juntos e a todas as experiências que ainda vamos compartilhar. Prefácio. Não é sobre visões. Theo Lige. Posso dizer que fui o primeiro a ler a versão completa de O Efeito Profético. Lembrei de uma aula de teologia, no curso de filosofia, onde discutíamos a diferença entre profecia e revelação. As revelações são fatos que certamente acontecerão no futuro, como as revelações do Apocalipse da Bíblia cristã. Já as profecias são fatos que podem acontecer, mas a ação humana pode evitar que aconteçam. São as ferramentas de alerta para que uma dada situação seja evitada. Profecias são mais como previsões, revelações são certas. O professor concluiu com um corolário: se uma profecia se realiza, falhou, uma vez que o efeito da profecia é evitar, pela advertência, e trazer a mudança. Se uma revelação não se realiza, também falhou. Ao ler O Efeito Profético, percebi a tênue linha que separa profecias de inferências lógicas. Diariamente fazemos inferências lógicas. O céu está com cara de chuva, se eu não levar o guarda-chuva para o trabalho, certamente me molharei. Ou, se você continuar estudando nesse ritmo, em algum momento passará nesse concurso. E ainda mais, se a exploração de recursos naturais continuar nos níveis atuais, em breve teremos escassez. O livro Sinal e o Ruído de Nate Silver falam muito bem de como fazer e como não fazer previsões. De certa forma, fazemos pequenas profecias no nosso dia a dia, com limitações. E essas limitações vêm à tona já no título do livro A Mente Distraída, Cérebros Antigos em um Mundo de Alta Tecnologia de Gazzaley. A anatomia dos nossos cérebros não se desenvolveu em um ambiente altamente tecnológico como temos hoje, logo, são esperadas algumas mudanças. Algumas boas, outras ruins. O livro O Efeito Profético ousa fazer uma previsão de uma nova habilidade que o cérebro humano poderá adquirir imerso em um ambiente tecnológico e informacional. Introdução. Capítulo 1. O primeiro vislumbre. Introdução ao estranho fenômeno das visões, onde os personagens começam a ter pequenas premonições do futuro, inicialmente confundidas com déjà vu. Capítulo 2. Ecos do inesperado. Os personagens começam a compartilhar suas experiências, percebendo que todos estão tendo visões. O ceticismo inicial se transforma em curiosidade. Capítulo 3. Despertar da verdade. Os personagens principais descobrem que as visões não são coincidências. Eles experimentam premonições mais vívidas, tornando-se impossível negar que estão vendo o futuro. Capítulo 4. Revelações e consequências. Exploração das reações do mundo à medida que mais pessoas reconhecem suas visões. Diferentes grupos começam a buscar explicações e formas de lidar com o novo domingo. Capítulo 5. A ascensão dos oráculos. Neste capítulo, alguns personagens começam a dominar o uso das visões, assumindo papéis de liderança ou autoridade como oráculos ou profetas. As implicações sociais e políticas são exploradas. Capítulo 6. Sussurros do destino. A tensão aumenta quando surgem visões conflitantes. O que acontece quando as pessoas começam a prever eventos catastróficos? Conflitos internos e éticos são explorados. Capítulo 7. O horizonte incerto. Uma corrida contra o tempo se inicia quando uma grande catástrofe é prevista. Os personagens devem decidir como agir, sabendo que suas visões podem alterar o futuro. Capítulo 8. O peso do futuro. Os personagens enfrentam as consequências de tentar mudar o futuro. Discute-se o paradoxo do conhecimento futuro e as dificuldades de alterá-lo. Capítulo 9. Entre o destino e o livre-arbítrio. Uma reflexão profunda sobre o papel do destino versus o livre-arbítrio. Os personagens são confrontados com decisões difíceis, questionando até onde podem ou devem interferir. Capítulo 10. O círculo se fecha.
os personagens percebem que suas visões sempre foram parte de um ciclo maior. Conclusão do enredo com um olhar sobre o futuro da humanidade após essas revelações. Capítulo 11. Além das visões. Epílogo que explora as mudanças permanentes na sociedade e nas vidas dos personagens. O legado das visões é revelado. Pós-fácil. Reflexões além das visões. Capítulo 1. O primeiro vislumbre. Introdução ao estranho fenômeno das visões, onde os personagens começam a ter pequenas premonições do futuro, inicialmente confundidas com déjà vu. O ar da manhã estava parado, denso como a calmaria antes de uma tempestade. Larissa, envolta em seus próprios pensamentos, caminhava pela rua tranquila que levava ao escritório. O céu cinzento prometia chuva, e o vento soprava suavemente, levantando as folhas caídas aos seus pés. Era uma manhã como qualquer outra, ou pelo menos parecia ser. Ela apertou o casaco em torno de si, tentando afastar a sensação de desconforto que a acompanhava desde que saíra de casa. Havia algo de estranho no ar, uma tensão que não conseguia identificar. Ao dobrar a esquina, a visão de uma criança correndo ao lado do pai a fez parar de súbito. Larissa teve um estranho déjà vu, uma sensação de que aquela cena era familiar de uma forma que ela não conseguia explicar. A imagem veio à sua mente tão nitidamente quanto um raio em céu claro, a mesma criança, o mesmo pai, mas desta vez a menina tropeçava e caía, arranhando o joelho. Larissa piscou, e a visão desapareceu tão rapidamente quanto havia surgido. Mas, antes que pudesse se dar conta do que acabará de acontecer, viu a menina tropeçar de verdade. O pai soltou a mão dela e se ajoelhou para ver o arranhão no joelho, exatamente como Larissa havia previsto. Ela sentiu um calafrio subir pela espinha. Foi só coincidência, disse a si mesma, tentando afastar o pensamento. Mas, enquanto continuava seu caminho, a estranheza daquele momento não a abandonava. Ela sabia o que tinha visto, e sabia que não era algo que pudesse ser ignorado tão facilmente. Quando finalmente chegou ao escritório, ainda estava absorta nos próprios pensamentos. Os corredores estavam movimentados, como de costume, com colegas apressados, perdidos em suas rotinas diárias. Larissa dirigiu-se ao seu cubículo, tentando focar na pilha de relatórios que esperava por ela na mesa. Mas, em sua mente, a cena da criança continuava a se repetir, como um eco perturbador. Mais tarde, enquanto revisava documentos, a sensação voltou. Uma breve visão de sua tela de computador piscando, uma mensagem de erro aparecendo e desaparecendo, como uma sombra que se esconde no canto da visão. Ela piscou, e a visão sumiu, mas a ansiedade persistiu. Minutos depois, a tela realmente piscou, e a mesma mensagem de erro surgiu. Larissa ficou paralisada, sentindo o sangue gelar em suas veias. O que estava acontecendo com ela? Essas visões eram premonições, vislumbres de um futuro iminente? Ou ela estava perdendo o controle de sua mente? A lógica tentava dominar seus pensamentos, mas o medo e a incerteza a sufocavam. Naquele dia, Larissa fez algo que raramente fazia, saiu para o almoço sozinha. Precisava de um tempo para processar o que estava acontecendo, longe do burburinho constante do escritório. Caminhou até um pequeno café próximo, onde se sentou com uma xícara de chá, observando as gotas de chuva que começavam a cair, finas e frias, contra a janela. Cada uma delas parecia carregar um fragmento de sua inquietação. Enquanto mexia a colher na xícara, seu telefone vibrou. Uma mensagem de Marco, seu colega e amigo, apareceu na tela. Larissa, você já teve a sensação de que algo estranho está acontecendo, mas não consegue entender o que? A pergunta a pegou de surpresa. Marco era conhecido por ser um homem racional, raramente dando espaço para superstições ou sentimentos inexplicáveis. Algo naquilo a fez sentir um frio na barriga. Será que ele também estava passando pelo mesmo? Sim, respondeu, hesitante. Por quê? Minutos depois, ele estava sentado em frente a ela, sua expressão tão confusa quanto a dela. Eu vi algo hoje, começou Marco, sem rodeios. Uma cena,
como se fosse um pensamento, mas depois aconteceu exatamente como eu imaginei. Foi como prever o futuro. Larissa sentiu o chão desabar sob seus pés. Era isso. Não estava sozinha. Eu também, confessou, sua voz um sussurro. Pensei que fosse só comigo. Uma criança caindo, uma tela de computador piscando. E então aconteceu exatamente como eu vi. Eles se entreolharam, o medo e a curiosidade misturando-se em suas expressões. Era como se, de repente, o mundo ao redor tivesse mudado, e apenas eles tivessem percebido. Isso é real, não é? Marco perguntou, embora soubesse a resposta. Larissa sentiu, ainda tentando processar o que aquilo significava. Se estavam realmente prevendo o futuro, o que mais poderia acontecer? Como lidariam com isso? E, mais importante, por que isso estava acontecendo? O restante do dia passou em um borrão. Larissa mal conseguia se concentrar no trabalho, sua mente girando em torno das possíveis implicações do que ela e Marco haviam experimentado. Será que outras pessoas estavam passando pelo mesmo? E se sim, o que isso significava para o futuro? À noite, quando finalmente chegou em casa, a exaustão emocional a atingiu com força total. Jogou-se no sofá, tentando ignorar as perguntas que ecoavam em sua mente. Mas não conseguiu. A cada vez que fechava os olhos, as visões retornavam, persistentes, como um filme que se recusa a parar. Na madrugada, o telefone tocou. Era Marco. A voz dele, tensa e sussurrante, fez o coração de Larissa acelerar. Você precisa ver as notícias, ele disse, sem preâmbulos. Com mãos trêmulas, Larissa ligou a televisão. O que viu a deixou sem fôlego, relatos vindos de todo o mundo sobre pessoas experimentando visões semelhantes às delas. Pequenos vislumbres do futuro, de eventos insignificantes a grandes catástrofes, estavam sendo vividos por milhares, talvez milhões de pessoas. A verdade era inegável. Algo extraordinário estava acontecendo, algo que transcendia a compreensão comum. E Larissa, juntamente com Marco e tantas outras pessoas, estava no centro disso tudo. Naquele momento, enquanto o brilho frio da tela iluminava seu rosto, Larissa compreendeu que a vida, como ela conhecia, nunca mais seria a mesma. O que estava por vir era desconhecido, e, apesar do medo, uma faísca de curiosidade começou a se acender em seu coração. Estava prestes a embarcar em uma jornada que iria além de tudo que ela poderia imaginar. E, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, ela sabia que aquele era apenas o começo. Capítulo 2 – Ecos do Inesperado. Os personagens começam a compartilhar suas experiências, percebendo que todos estão tendo visões. O ceticismo inicial se transforma em curiosidade. Os dias seguintes ao primeiro vislumbre trouxeram uma inquietude crescente, como se o mundo estivesse à beira de um grande mistério prestes a ser desvendado. Larissa não conseguia afastar a sensação de que algo profundo estava acontecendo, algo que desafiava a lógica e o entendimento comum. Ela percebeu que não estava sozinha nessa jornada. Em todas as direções, as pessoas começavam a falar sobre suas próprias experiências, e a verdade, antes isolada em pensamentos privados, estava lentamente emergindo à luz. No escritório, o ambiente estava carregado de murmúrios e olhares furtivos. As conversas nos corredores, antes triviais e rotineiras, agora eram repletas de relatos fragmentados sobre visões inexplicáveis. Alguns colegas falavam em voz baixa, como se temessem que o simples ato de verbalizar suas experiências pudesse atrair um olhar cético ou até mesmo suspeito. Mas, à medida que os dias passavam, ficou claro que o fenômeno era muito mais amplo do que qualquer um poderia imaginar. Na terça-feira, Larissa se viu em uma reunião de equipe que, inicialmente, deveria ser sobre um novo projeto. No entanto, antes que a pauta pudesse ser discutida, João, um dos membros mais antigos da equipe, soltou uma confissão que parecia pesar-lhe a alma. Eu vi o acidente antes de acontecer, ele disse, a voz entrecortada, como se cada palavra carregasse um fardo. Estava no trânsito ontem, indo para casa, quando tive essa visão.
Um carro derrapando, batendo no muro. Pensei que estava sonhando acordado, mas, 10 minutos depois, aconteceu exatamente como eu vi. O silêncio que se seguiu foi palpável, como uma cortina pesada que descia sobre a sala. Larissa sentiu um frio na espinha, a experiência de João ecoava a sua própria, e pelo olhar nos rostos dos outros, ela sabia que não era a única a fazer essa conexão. Isso é ridículo, começou Mariana, tentando racionalizar. Estamos todos estressados, trabalhando demais. O cérebro prega peças quando estamos exaustos. Isso não é nada além de sei lá, um déjà vu coletivo. Mas sua voz soava forçada, e ninguém parecia convencido, nem mesmo ela. Marco, sentado ao lado de Larissa, permaneceu em silêncio, o rosto pálido e os olhos fixos em um ponto distante. Quando finalmente falou, suas palavras cortaram a tensão no ar. Larissa e eu tivemos experiências semelhantes, ele disse, o tom calmo, mas resoluto. Estamos todos vendo coisas antes que aconteçam, e não pode ser apenas coincidência. É algo real. Essa afirmação, simples e direta, teve um efeito catalisador. Outros começaram a compartilhar suas histórias, hesitantes no início, mas logo com mais confiança. Não eram apenas os acidentes de trânsito ou as mensagens de erro nos computadores. Eram visões de conversas inteiras, de pessoas que ainda não haviam se encontrado, de pequenos detalhes do cotidiano que, por mais insignificantes que parecessem, se materializavam exatamente como haviam sido previstos. O ceticismo inicial começou a se dissolver, substituído por uma curiosidade quase insaciável. Como poderia tantas pessoas, de diferentes origens e estilos de vida, experimentar algo tão semelhante ao mesmo tempo? Qual era a explicação para esse fenômeno? Naquela noite, Larissa e Marco se reuniram novamente, desta vez no pequeno café onde se encontraram antes. O lugar estava quase vazio, exceto por um casal idoso em uma mesa no canto e o barista que limpava distraidamente o balcão. O som suave da música ambiente e o leve tilintar de xícaras criavam uma atmosfera de tranquilidade, mas a tensão entre eles era evidente. Isso está ficando maior do que imaginávamos, Marco começou, tomando um gole do café, que já esfriava. Não é só no escritório. Recebi mensagens de amigos de outras cidades, dizendo que estão passando pela mesma coisa. É como se o mundo inteiro estivesse conectado por essas visões. Larissa assentiu, absorvendo cada palavra. Eu li sobre isso nas redes sociais. Tem gente chamando de o grande vislumbre. Está começando a virar notícia. Mas ainda ninguém sabe o que significa, Marco disse, balançando a cabeça. E se for só o começo? E se houver algo mais por trás disso, algo que não estamos vendo? Essa era a pergunta que não queria calar. Desde o primeiro vislumbre, Larissa sentia que havia uma peça faltando no quebra-cabeça, algo que ainda estava fora de seu alcance. Talvez precisemos descobrir juntos, sugeriu, sua voz baixa, mas firme. Seja o que for, é grande. E se não entendermos o que está acontecendo, quem sabe onde isso pode nos levar? A curiosidade em suas palavras refletia o sentimento crescente que ambos compartilhavam. Já não se tratava apenas de medo ou incerteza. Havia uma necessidade de compreender, de explorar o desconhecido, de descobrir as razões por trás do inexplicável. Nos dias que se seguiram, Larissa notou que as conversas se tornaram mais abertas, menos contidas pelo receio. As pessoas, antes relutantes em discutir suas visões, agora pareciam ansiosas por partilhar suas experiências, na esperança de encontrar respostas. Em todos os lugares que ia, ela ouvia fragmentos de histórias semelhantes. Um vizinho que previu uma queda de energia, um colega que sabia da promoção antes mesmo de ser anunciada, uma amiga que sonhou com o reencontro com um parente distante. Era como se o mundo inteiro tivesse despertado para uma nova realidade, uma onde o futuro não era mais um mistério impenetrável, mas algo que podia ser vislumbrado, mesmo que apenas em fragmentos. A cada nova revelação, Larissa sentia um misto de temor e fascínio. O que poderia estar por trás de tudo isso? E, mais importante,
para onde isso os estava levando. Uma tarde, enquanto voltava para casa, Larissa se deparou com uma cena que a fez parar de súbito. No parque perto de seu apartamento, um grupo de pessoas estava reunido, todas falando ao mesmo tempo, as vozes elevadas em uma mistura de excitação e ansiedade. Ela se aproximou, curiosa, e percebeu que era uma espécie de encontro improvisado. Uma mulher no centro do grupo, com o cabelo desgrenhado e olhos brilhantes, falava sobre suas visões com uma intensidade que prendia a atenção de todos ao redor. Eu vi o terremoto antes de acontecer, ela dizia, e suas palavras pairavam no ar como uma profecia. Larissa ficou de pé, observando a cena, uma estranha sensação de déjà vu novamente se instalando. Algo dentro dela se agitou, uma certeza incômoda de que esse fenômeno, esses ecos do inesperado, eram apenas o prelúdio de algo muito maior. E, enquanto as sombras da noite começavam a se alongar, cobrindo a cidade com um manto de incerteza, Larissa soube que o que estava por vir iria testar os limites da compreensão humana. Os vislumbres do futuro não eram meras coincidências, eram a porta de entrada para um novo e desconcertante mundo de possibilidades. E ela, junto com tantos outros, estava prestes a atravessar essa porta, sem saber o que encontraria do outro lado. Capítulo 3 – Despertar da Verdade. Os personagens principais descobrem que as visões não são coincidências. Eles experimentam premonições mais vívidas, tornando-se impossível negar que estão vendo o futuro. O mundo ao redor de Larissa parecia ter ganhado uma nova dimensão. Cada som, cada movimento, cada rosto na multidão era impregnado com uma aura de incerteza e mistério. As visões que haviam começado como lampejos fugazes agora se tornavam cada vez mais vívidas, intrusivas, como se a linha entre o presente e o futuro estivesse começando a se desintegrar. Naquela manhã, ao despertar de um sono agitado, Larissa sentiu uma pressão constante na mente, como se algo tentasse forçar seu caminho para a consciência. Fechou os olhos, tentando organizar seus pensamentos, mas as imagens eram implacáveis. Ela viu, com clareza cristalina, a sala de um hospital. Havia uma mulher deitada em uma cama, cercada por médicos. Um monitor cardíaco começou a disparar alarmes, e em um instante, ela soube o que aconteceria a seguir. A mulher, que até então não passava de uma estranha, respiraria pela última vez. O som da máquina se transformando em um tom contínuo ecoou em sua mente, e Larissa sentiu a vida escapar daquela sala. Ela abriu os olhos, sentindo o impacto da visão em seu corpo. Havia algo mais profundo e visceral naquela experiência, uma conexão íntima com o futuro que ia além do que ela havia sentido antes. Por um momento, Larissa se perguntou se era mesmo real, se estava de fato prevendo o futuro, ou se seu cérebro estava simplesmente interpretando tudo de forma errônea. Mas a sensação de urgência era inegável. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela encontrou Marco na cafeteria onde sempre se reuniam. O lugar, que antes oferecia uma sensação de familiaridade e conforto, agora parecia impregnado de tensão. Marco estava sentado à mesa, um olhar preocupado no rosto, uma xícara de café esfriando diante dele. Larissa, ele começou, sua voz carregada de uma gravidade incomum, eu não sei mais como negar isso. As visões estão se tornando mais intensas. E, o mais estranho, estou começando a entender o que estou vendo antes mesmo de acontecer. Ela sentiu, a mente ainda processando a visão da manhã. Eu também. E parece que há uma lógica por trás delas. Como se fossem mensagens, não apenas de eventos aleatórios, mas de algo que estamos destinados a testemunhar. Marco inclinou-se para a frente, baixando a voz como se temesse que alguém pudesse ouvir. Eu comecei a pesquisar. Há teorias na física quântica que sugerem a possibilidade de múltiplos futuros coexistindo, ramificando-se a partir de cada escolha que fazemos. E se, de alguma forma, estamos acessando essas ramificações? Vendo possíveis futuros antes que eles se concretizem? Larissa sentiu um frio na espinha. Você está falando de mundos paralelos? Universos alternativos? Não exatamente, Marco respondeu, o olhar intenso. Mas algo parecido. Alguns cientistas acreditam na ideia de que o tempo não é linear,
que o passado, presente e futuro coexistem em um espaço-tempo quadrimensional. O que estamos experimentando pode ser uma forma de consciência expandida, onde estamos percebendo essas dimensões do tempo simultaneamente. Essa ideia, embora fascinante, era ao mesmo tempo aterrorizante. Larissa sempre gostou de ciência, mas o que Marco estava sugerindo estava além do que ela podia compreender plenamente. No entanto, não podia negar que fazia algum sentido, considerando o que estavam vivenciando. Então você acha que estamos vendo o futuro, mas que talvez não seja o único futuro possível? Sim, disse Marco, com uma firmeza que apenas ampliava o mistério. E se for esse o caso, talvez possamos influenciar qual desses futuros se tornará realidade. Eles passaram horas discutindo as implicações dessa teoria, explorando possibilidades que desafiavam a compreensão comum do tempo e do espaço. Marco mencionou o trabalho de cientistas como David Deutsch e Carlo Rovelli, que exploravam a ideia de que o tempo poderia ser uma ilusão, uma construção da nossa percepção, e que o futuro poderia, de fato, ser moldado pelo presente de formas que ainda não compreendemos completamente. Mas à medida que a conversa avançava, uma nova questão começou a se formar na mente de Larissa. Se estavam realmente vendo múltiplos futuros, como poderiam distinguir entre eles? E, mais importante, como poderiam escolher o futuro certo? No caminho de volta para casa, Larissa foi tomada por uma nova visão. Desta vez, ela se viu em uma biblioteca, cercada por prateleiras cheias de livros antigos e empoeirados. Um deles estava aberto diante dela, as páginas amareladas revelando fórmulas complexas e gráficos indecifráveis. Havia algo sobre aquele livro que parecia conter respostas, como se fosse um guia para entender o que estava acontecendo. Ela olhou mais de perto e, no topo da página, viu o nome de um autor, Dr. Benjamin Hartmann. Quando a visão se dissipou, Larissa imediatamente começou a procurar por aquele nome. Após algumas horas de pesquisa, descobriu que o Dr. Hartmann era um físico teórico que havia publicado diversos artigos sobre a natureza do tempo e a possibilidade de premonições baseadas em física quântica. Seu trabalho, embora considerado controverso, parecia estar anos à frente de seu tempo. Naquela noite, Larissa leu tudo o que pôde encontrar sobre Hartmann. Em seus artigos, ele especulava que, em certos estados de consciência, os seres humanos poderiam acessar informações de futuros potenciais através de uma conexão quântica entre as mentes do presente e do futuro. Isso sugeria que, em vez de sermos apenas espectadores passivos do tempo, poderíamos, de alguma forma, interagir com ele, influenciando qual linha do tempo se tornaria realidade. Ela compartilhou suas descobertas com Marco no dia seguinte, e juntos decidiram procurar mais informações sobre o trabalho de Hartmann. Quanto mais liam, mais convencidos ficavam de que suas visões não eram coincidências, mas sim um fenômeno que poderia ser explicado, ou pelo menos abordado, pela ciência. Eles começaram a entrar em contato com outros pesquisadores, tentando reunir informações, teorias, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre o que estavam experienciando. Os dias se tornaram uma mescla de pesquisa intensa e visões cada vez mais perturbadoras. Larissa passou a sonhar com cenários de desastres naturais, epidemias, e até mesmo conflitos globais. As imagens eram tão vívidas que, ao acordar, ela sentia como se tivesse realmente estado naqueles lugares. As premonições não eram mais apenas lampejos de eventos menores, agora, elas mostravam futuros que poderiam afetar milhões de vidas. Enquanto isso, a comunidade online de pessoas com visões continuava a crescer. Larissa e Marco começaram a organizar encontros virtuais, onde compartilhavam teorias e discutiam a natureza dessas premonições. Algumas pessoas falavam de um despertar global, onde a humanidade estava começando a desenvolver uma nova consciência, uma percepção expandida do tempo e da realidade. Outros acreditavam que as visões eram um aviso, um chamado para a ação antes que fosse tarde demais. Em um desses encontros, Larissa conheceu uma mulher chamada Evelyn, que afirmava ter estudado com Hartmann anos antes. Evelyn revelou que Hartmann havia teorizado que essas visões poderiam ser uma resposta a um grande evento cósmico, algo que estivesse afetando a própria estrutura do espaço-tempo.
Ele acreditava que em momentos de grande crise, o tecido do universo poderia se dobrar de maneiras inesperadas, disse Evelyn. Essas premonições poderiam ser sinais de que algo catastrófico está para acontecer. As palavras de Evelyn ressoaram em Larissa como um sino distante, mas claro. Ela se lembrou da visão do hospital, do som contínuo do monitor cardíaco, e soube que o tempo estava se esgotando. Se houvesse algo que pudesse ser feito para evitar os desastres que viam, a hora de agir era agora. No entanto, uma dúvida persistente continuava a assombrá-la. E se o que estavam vendo não fosse um aviso, mas uma inevitabilidade? Como poderiam ter certeza de que o futuro podia ser mudado? Nos dias que se seguiram, Larissa e Marco intensificaram suas pesquisas, buscando respostas em textos científicos, filosóficos e até mesmo em tradições esotéricas. Quanto mais investigavam, mais percebiam que, embora houvesse muitas teorias, ninguém tinha uma resposta definitiva. A ciência oferecia hipóteses, mas não certezas, a filosofia questionava, mas não resolvia. Finalmente, Larissa entendeu que, apesar de toda a pesquisa, a verdadeira resposta poderia estar além do que o conhecimento atual poderia explicar. As visões não eram apenas um fenômeno para ser compreendido, eram um chamado para explorar o desconhecido, para enfrentar o que estava por vir com coragem e determinação. Naquela noite, enquanto a escuridão cobria a cidade e o silêncio da madrugada se instalava, Larissa sentiu uma nova clareza. Não importava se o futuro podia ou não ser mudado. O que importava era que, a cada visão, ela e Marco estavam sendo convidados a olhar mais profundamente para o tempo, a vida, e as possibilidades que ambos ofereciam. E, com isso, ela compreendeu que, qualquer que fosse o caminho que escolhessem, eles não estariam mais sozinhos. O despertar da verdade não era apenas sobre ver o futuro, era sobre entender que sempre que um conhecimento passado não explica um evento do presente, a humanidade está prestes a adentrar em uma nova era. Em consequência surgem novas tecnologias, novas profissões, novas percepções. Capítulo 4 – Revelações e consequências. Exploração das reações do mundo à medida que mais pessoas reconhecem suas visões. Diferentes grupos começam a buscar explicações e formas de lidar com o novo domingo. O mundo estava em turbulência. O que começou como um murmúrio de relatos dispersos se transformou em uma onda avassaladora de confissão e caos. As visões, antes limitadas a alguns indivíduos, agora eram parte da vida de todos. Larissa observava essa mudança com um misto de fascínio e apreensão, consciente de que o fenômeno que havia dominado sua vida estava começando a moldar a sociedade em escala global. Naquela manhã, ao caminhar para o trabalho, Larissa sentiu uma energia diferente no ar. As ruas estavam cheias, não com a pressa rotineira, mas com algo mais pesado, quase palpável. Pessoas paravam em esquinas, conversando em grupos, os rostos marcados por preocupação e ansiedade. Não havia mais espaço para o ceticismo. Todos, de alguma forma, tinham visto algo, uma faísca de um futuro incerto, uma premonição de eventos que ainda não haviam ocorrido. No escritório, Marco a esperava com as notícias do dia. Havia manchetes em todos os jornais: o futuro revelado? A humanidade enfrenta o inesperado, visões, dom ou maldição? As redes sociais estavam em ebulição, um fluxo interminável de teorias, relatos pessoais e, inevitavelmente, medo. Não era mais uma questão de se as visões eram reais, mas de como lidar com elas. Você viu isso? Marco perguntou, apontando para um artigo específico que estava sendo amplamente compartilhado. O título era provocativo: O fim da liberdade? Como as visões do futuro estão redefinindo nossas escolhas. Larissa leu rapidamente, absorvendo as palavras com uma mistura de curiosidade e inquietação. O autor, um filósofo de renome, argumentava que as visões do futuro estavam ameaçando a própria essência do livre-arbítrio. Se todos podiam ver o que estava por vir, então, em que ponto as escolhas ainda importavam? Havia uma linha tênue entre prever o futuro e ser dominado por ele, e, para muitos, essa linha estava começando a se apagar. Isso é só o começo, Larissa disse, fechando o jornal e suspirando.
Se as pessoas começarem a acreditar que não têm mais controle sobre suas vidas, o que acontecerá com a sociedade? Marco assentiu, mas seu olhar estava distante, perdido em pensamentos. Existem teorias que dizem que essas visões poderiam ser interpretadas como avisos, não como destinos. O futuro que vemos não é necessariamente inevitável. Mas... Larissa incentivou, sabendo que havia mais por trás da hesitação de Marco. Mas nem todos acreditam nisso, ele completou. Há grupos que estão se organizando, tentando usar essas visões para seus próprios fins. Algumas pessoas estão convencidas de que podem manipular o futuro a seu favor. Há uma crescente tensão entre aqueles que veem as visões como um dom a ser explorado e aqueles que as veem como uma maldição a ser evitada. Ao longo das semanas seguintes, essa tensão só aumentou. Diferentes grupos começaram a se formar, cada um com suas próprias interpretações e respostas ao fenômeno. Alguns se voltaram para a ciência, tentando entender as visões através de estudos neurológicos e físicos. Laboratórios ao redor do mundo começaram a testar pessoas com visões mais frequentes, buscando padrões de atividade cerebral que pudessem explicar o fenômeno. Havia uma corrida para ser o primeiro a decifrar o código do futuro, para entender como essas premonições se conectavam com as teorias mais avançadas da física quântica e neurociência. Outros, porém, se voltaram para a espiritualidade. Religiões antigas e novos cultos emergiram, proclamando que as visões eram sinais divinos, avisos de uma mudança iminente no mundo. Pregadores começaram a aparecer nas praças, nas redes sociais, falando sobre o despertar da humanidade, o prelúdio de um novo estágio de existência. Para alguns, as visões eram um presente dos deuses, para outros, uma prova de que o fim dos tempos estava próximo. No entanto, havia também aqueles que viam nas visões uma oportunidade de poder. Políticos e líderes militares começaram a perceber as implicações estratégicas dessas premonições. Se você pudesse ver o que seu inimigo faria antes mesmo de ele tomar uma decisão, poderia prever cada movimento, cada ação. Nações começaram a intensificar suas pesquisas em inteligência artificial e análise de dados, tentando criar algoritmos que pudessem mapear e prever as visões, transformando-as em uma vantagem em cenários de guerra e negociação. Larissa acompanhava essas mudanças com um crescente senso de desconforto. O mundo parecia estar se fragmentando, com cada facção puxando a realidade para um lado diferente. Aquilo que poderia ser uma oportunidade de unir a humanidade estava se transformando em um catalisador para conflitos ainda maiores. Um dia, ela foi contatada por um grupo de cientistas que haviam lido os relatos que Larissa e Marco haviam compartilhado online. Eram especialistas em física teórica, biologia e neurociência, liderados pelo Dr. Samuel Reed, um pesquisador respeitado que havia dedicado sua vida ao estudo das dimensões do tempo. Eles queriam falar com Larissa, entender suas visões e, talvez, oferecer uma explicação. No laboratório de Reed, em um edifício discreto e protegido em meio à cidade, Larissa foi recebida com uma cortesia profissional, mas havia um brilho de expectativa nos olhos de Reed e sua equipe. Larissa, ele começou, o que você está experimentando pode ser a chave para entendermos uma das maiores questões da ciência, a verdadeira natureza do tempo e da realidade. Ela ouviu atentamente enquanto Reed explicava suas teorias. Ele acreditava que o cérebro humano, em raras circunstâncias, poderia funcionar como uma antena para ondas temporais, flutuações no tecido do espaço-tempo que poderiam carregar informações do futuro. Essas ondas poderiam ser acessadas de forma subconsciente, disse Reed, e talvez agora, por razões que ainda não compreendemos, essas barreiras estão se quebrando, permitindo que as pessoas captem vislumbres do que está por vir. Enquanto ele falava, Larissa não pôde deixar de pensar em quão improvável tudo aquilo soava, mas, ao mesmo tempo, fazia sentido em um nível que ela não conseguia articular completamente. Reed estava propondo que o futuro não era uma linha fixa, mas um mar de possibilidades, onde cada escolha, cada ação, criava ondas que se espalhavam por toda a realidade. Mas enquanto Reed explicava a teoria em termos quase matemáticos, Larissa sentia a pressão crescente das implicações. Se as visões eram, de fato,
informações de futuros possíveis, então a responsabilidade de agir ou não sobre elas era esmagadora. Dr. Reed, ela interrompeu, se essas visões são verdadeiramente possibilidades, como podemos saber qual delas se tornará real? E, mais importante, como podemos mudar o que está por vir, se é que podemos? Reed a olhou com seriedade. Essa é a grande questão, Larissa. Se o que estamos teorizando for verdade, então nossas ações no presente podem influenciar qual dessas possibilidades se concretizará. No entanto, a cada escolha que fazemos, criamos ondas, novos futuros possíveis. A verdade é que ainda estamos longe de entender completamente as regras desse jogo. Essa incerteza, porém, não impediu Reed e sua equipe de continuar suas pesquisas. Eles estavam determinados a explorar todas as vertentes, desde a análise cerebral até a observação de padrões temporais. Larissa e Marco foram submetidos a uma série de exames e testes, todos com o objetivo de captar os momentos em que as visões ocorriam, tentando detectar qualquer anomalia física ou quântica que pudesse fornecer pistas. Enquanto isso, o mundo continuava a reagir. Os mercados financeiros eram tomados por uma volatilidade sem precedentes, com investidores tentando prever o futuro com base em suas próprias visões e nas de outros. O comportamento das pessoas nas ruas mudava, havia aqueles que se tornavam extremamente cautelosos, evitando qualquer risco, enquanto outros se entregavam a uma vida de excessos, acreditando que o futuro estava inevitavelmente fora de seu controle. Larissa começou a notar um crescente sentimento de desespero em algumas pessoas, uma espécie de resignação fatalista. Era como se, ao conhecer o futuro, elas perdessem a motivação para lutar, para tentar mudar o curso dos eventos. Isso a preocupava profundamente. Se as visões eram um dom, então a humanidade estava à beira de desperdiçar a maior oportunidade já recebida. Se, por outro lado, eram uma maldição, então essa maldição estava corroendo lentamente a vontade coletiva de resistir ao destino. No entanto, para cada pessoa que sucumbia ao desespero, havia outras que se recusavam a se render. Grupos de ativistas começaram a se organizar, lutando para transformar as premonições em ações concretas. Larissa se envolveu com um desses grupos, que se dedicava a prever e evitar desastres naturais. Usando as visões coletivas de seus membros, eles começaram a mapear possíveis catástrofes e a trabalhar com governos e organizações internacionais para preparar respostas e salvar vidas. À medida que o movimento ganhava força, Larissa começou a sentir uma renovada esperança. Talvez, afinal, o propósito maior do dom das visões não fosse evitar as catástrofes, mas salvar o maior número de pessoas. Capítulo 5 – A Ascensão dos Oráculos. Neste capítulo, alguns personagens começam a dominar o uso das visões, assumindo papéis de liderança ou autoridade como oráculos ou profetas. As implicações sociais e políticas são exploradas. O fenômeno das visões havia se tornado não apenas um marco na história humana, mas uma força que moldava o destino de nações e indivíduos. À medida que as semanas se transformavam em meses, uma nova figura emergia no centro desse furacão de premonições, o oráculo. Larissa observava essa transformação com uma mistura de fascinação e preocupação. No início, as visões eram uma curiosidade compartilhada por muitos, uma peculiaridade inexplicável que unia pessoas comuns em uma experiência coletiva. Mas agora, à medida que algumas pessoas começavam a compreender melhor suas premonições, dominar suas capacidades e prever o futuro com uma precisão assustadora, o papel do oráculo surgia como uma autoridade nova e poderosa. Esses oráculos, como eram chamados pelos outros, começaram a aparecer em várias partes do mundo. Alguns eram figuras públicas, outros operavam nas sombras, mas todos compartilhavam a capacidade de enxergar o futuro com uma clareza que os distinguia das massas. Eles eram reverenciados e temidos, suas palavras carregadas de um peso que podia moldar o destino de cidades inteiras. Muitos se tornaram conselheiros de líderes políticos, enquanto outros se posicionaram como guias espirituais, atraindo seguidores em busca de respostas para um futuro incerto. Larissa, embora ainda cética quanto a esses novos profetas, não podia negar a crescente influência que eles exerciam. Certa manhã, enquanto lia as notícias,
Viu uma reportagem sobre um homem na Índia que havia predito um terremoto devastador com tal exatidão que salvou milhares de vidas. Ele foi rapidamente aclamado como um salvador, seus seguidores cresciam a cada dia, e seu poder parecia quase ilimitado. No entanto, essa ascensão trazia consigo perigos evidentes. Com o poder de prever o futuro, surgia a tentação de manipular o presente para que se ajustasse às suas vontades. Aqueles que tinham o dom das premonições começaram a ser cortejados por políticos, corporações e até mesmo por organizações criminais, todos desejando tirar proveito do conhecimento que esses oráculos possuíam. Foi em uma dessas situações que Larissa viu como o mundo estava mudando rapidamente. Ela e Marco estavam em uma reunião organizada por uma coalizão internacional que tentava coordenar os esforços globais para entender e gerenciar as visões. Entre os presentes estavam cientistas, líderes religiosos, e agora, pela primeira vez, oráculos. O ambiente era tenso, cada palavra ponderada, cada movimento meticulosamente planejado. No centro da sala, uma mulher de aparência serena e uma presença inegável falava. Seu nome era Sofia, uma oráculo que havia emergido na Europa e rapidamente ganhado notoriedade. Seu tom era calmo, mas cada palavra carregava uma autoridade incontestável. Nós estamos diante de um ponto de inflexão na história, dizia ela, seus olhos parecendo perfurar as almas dos presentes. O que fazemos agora não determinará apenas o nosso futuro, mas o de gerações que ainda virão. Somos os guardiões desse conhecimento, e com ele, carregamos a responsabilidade de guiar a humanidade por esse caminho perigoso. Enquanto Sofia falava, Larissa não pôde deixar de notar como todos na sala estavam hipnotizados. Não era apenas o que ela dizia, mas como dizia, com uma certeza que não admitia dúvidas. Larissa sentiu um calafrio, não apenas pela visão que Sofia estava compartilhando, mas pela influência que ela já exercia sobre aqueles ao seu redor. Depois da reunião, Marco puxou Larissa de lado, seu rosto marcado por uma preocupação evidente. Você percebeu o que está acontecendo aqui, não percebe? Perguntou ele, a voz baixa, mas carregada de urgência. Sim, Larissa respondeu, o peso do que estava presenciando começando a se assentar sobre ela. Os oráculos estão se tornando mais do que apenas guias. Estão se tornando líderes, ditando não apenas o que devemos fazer, mas como devemos pensar. E isso é perigoso. Exatamente, Marco concordou, seu olhar se endurecendo. Eles estão moldando o mundo à sua imagem, e quem pode dizer se o que vem é realmente o melhor para todos nós? E se, na busca por evitar um desastre, acabarem criando outro? Larissa sabia que ele estava certo. A humanidade sempre teve líderes e profetas, mas esses oráculos eram diferentes. Eles não lideravam apenas com palavras e promessas, mas com visões de futuros tangíveis, futuros que podiam ser alcançados ou evitados com base em suas direções. Mas quem podia garantir que esses futuros eram os melhores? Quem podia garantir que esses oráculos estavam guiando a humanidade no caminho certo? As implicações políticas dessa nova dinâmica logo se tornaram evidentes. Nações inteiras começaram a dividir-se entre aquelas que abraçavam os oráculos como guias espirituais e estratégicos, e aquelas que temiam seu poder e tentavam suprimir sua influência. Regimes autoritários viam nos oráculos uma ameaça ao seu controle, enquanto democracias começavam a debater se deveriam permitir que tais indivíduos moldassem políticas públicas. Os oráculos, por sua vez, também começaram a se dividir. Alguns mantinham um compromisso de neutralidade, jurando nunca usar suas visões para benefício próprio ou de terceiros. Outros, no entanto, começaram a perceber que, com seu poder, podiam moldar o futuro para melhor ou pior, dependendo de suas interpretações e intenções. Alguns tornaram-se reclusos, evitando qualquer contato público, enquanto outros abraçavam seu papel com fervor quase religioso, vendo-se como salvadores da humanidade. Foi nesse turbilhão que Larissa e Marco começaram a se questionar sobre o papel deles próprios nesse novo mundo. Ambos possuíam visões, ainda que não com a clareza ou a frequência dos oráculos mais poderosos. Mas agora, eles tinham que decidir como usariam suas habilidades. Deviam se juntar aos oráculos, ajudando a moldar o futuro de forma ativa?
Ou deveriam continuar trabalhando nas sombras, tentando entender o fenômeno sem se deixar envolver pelas suas implicações políticas e sociais? Uma noite, enquanto caminhavam juntos após uma longa sessão de estudos, Marco parou e olhou para Larissa, seu rosto iluminado apenas pela luz suave das estrelas. Larissa, ele começou, hesitando por um momento antes de continuar, o que estamos fazendo realmente importa. Mas não podemos deixar que o poder nos cegue. Precisamos lembrar por que começamos tudo isso, para entender, para ajudar, não para controlar. Larissa sentiu, sentindo o peso das palavras de Marco. Sim, eu sei. Mas é difícil. Não podemos negar que as visões nos dão uma responsabilidade. O problema é saber como usá-las de forma que não comprometa quem somos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o vento passar pelas árvores, as palavras de Marco ecoando nas mentes de ambos. As escolhas que faziam agora moldariam não apenas suas vidas, mas potencialmente o futuro de todos ao seu redor. Sabiam que precisavam manter a integridade e evitar as armadilhas do poder, mas em um mundo onde o futuro podia ser visto e manipulado, essa era uma tarefa monumental. Enquanto o mundo continuava a se ajustar a essa nova realidade, Larissa e Marco decidiram seguir um caminho mais discreto, optando por observar e estudar as ações dos oráculos. Sabiam que, cedo ou tarde, teriam que fazer sua própria escolha, uma escolha que poderia colocá-los contra aqueles que agora se autodenominavam os novos líderes do mundo. Mas, por enquanto, estavam determinados a aprender, a entender completamente as implicações de suas próprias visões antes de decidir como agir. O surgimento dos oráculos era um fenômeno novo, fascinante e aterrorizante. As sociedades em todo o mundo estavam se reorganizando ao redor dessas figuras enigmáticas, e as linhas entre política, espiritualidade e ciência estavam se tornando cada vez mais indistintas. Os oráculos estavam ascendendo, e com eles, a humanidade estava entrando em uma era onde o futuro não era mais um mistério a ser desvendado, mas uma ferramenta a ser moldada. A pergunta que permanecia, contudo, era quem realmente estava no controle. Os oráculos, ou as visões que os guiavam. Capítulo 6 – Sussurros do Destino. A tensão aumenta quando surgem visões conflitantes. O que acontece quando as pessoas começam a prever eventos catastróficos? Conflitos internos e éticos são explorados. O crescente poder dos oráculos estava, de fato, moldando o futuro da humanidade, mas nem todos os futuros eram aprazíveis. À medida que as visões se tornavam mais prevalentes e intensas, um novo e sombrio fenômeno emergiu, visões conflitantes de catástrofes iminentes. A comunidade global estava começando a enfrentar uma nova crise, a batalha entre previsões de esperança e cenários de desespero. Larissa e Marco estavam no meio desse tumulto crescente, lutando para entender o impacto das visões catastróficas que começaram a surgir em um ritmo ainda mais alto. O mundo estava agora repleto de relatos de desastres iminentes, desde colapsos econômicos até catástrofes naturais e conflitos geopolíticos. A mídia estava cheia de manchetes apocalípticas, e a atmosfera de medo estava permeando todas as esferas da sociedade. Um dia, Larissa recebeu um e-mail de uma cientista amiga sua, doutora Helena Rodrigues, que trabalhava na interseção da psicologia e economia comportamental. Helena havia começado a investigar como as visões de catástrofe estavam afetando a psique coletiva e a economia global. O assunto do e-mail era direto: visões de catástrofe e seus efeitos psicológicos e econômicos. Larissa e Marco se encontraram com Helena em seu laboratório, um espaço cheio de gráficos, modelos estatísticos e telas exibindo dados em tempo real. Helena estava visivelmente agitada, seus olhos brilhando com a intensidade de alguém que estava às portas de uma grande descoberta. Vocês não têm ideia do impacto que essas visões catastróficas estão tendo, começou Helena, passando uma mão nervosa por seus cabelos. Os dados que temos mostram um aumento significativo nos níveis de ansiedade e depressão entre a população. As previsões apocalípticas estão causando um efeito dominó, afetando comportamentos econômicos e sociais. Ela apontou para um gráfico que mostrava a queda acentuada nos mercados financeiros após a divulgação de visões catastróficas. A psicologia econômica nos ensina que o medo do futuro pode ser um motivador poderoso,
As pessoas estão agindo impulsivamente, retirando investimentos, comprando bens de consumo em excesso e acumulando reservas. Isso está criando um ciclo de instabilidade econômica que só alimenta o medo. Marco franziu a testa, tentando absorver a gravidade das informações. Então, as visões de catástrofe estão não só influenciando o comportamento das pessoas, mas também provocando um colapso real na economia. Exatamente, Helena confirmou. Quando as pessoas acreditam que um desastre iminente é inevitável, elas podem alterar seu comportamento de maneiras que tornam o desastre mais provável. Esse fenômeno é conhecido como profecia autorrealizável. Se o medo de uma catástrofe se tornar tão prevalente que as ações das pessoas contribuem para sua realização, então o futuro que elas temem pode se concretizar apenas porque elas agiram com base nesse medo. Larissa ponderou sobre a ideia de profecia autorrealizável. Era um conceito profundo e perturbador. Se as visões catastróficas estavam moldando o comportamento humano e econômico, então o próprio medo estava alimentando o apocalipse que todos estavam tentando evitar. Além disso, essa situação trouxe um dilema ético ainda mais profundo. Como lidar com a multiplicidade de visões conflitantes? Se diferentes oráculos viam futuros opostos, um de prosperidade e outro de destruição, qual delas deveria ser considerada a verdadeira? E, mais importante, qual deveria ser o caminho a seguir? A sociedade estava se dividindo em dois campos. Aqueles que acreditavam que as visões catastrofistas deveriam ser enfrentadas com ações agressivas e mudanças drásticas, e aqueles que viam essas visões como alarmismo e tentavam ignorá-las, preferindo a abordagem de manter o status quo. Essa polarização estava gerando conflitos internos tanto em níveis pessoais quanto sociais. No cenário político, os líderes estavam sendo pressionados a tomar decisões baseadas em previsões contraditórias. Alguns estavam se preparando para eventos catastróficos, alocando recursos para emergências e reforçando as infraestruturas. Outros estavam investindo em tecnologia e inovação, acreditando que o futuro ainda poderia ser moldado para o bem, ignorando os avisos pessimistas como exageros. Larissa e Marco assistiam a essa dinâmica com crescente preocupação. Eles começaram a perceber que suas próprias visões poderiam estar influenciadas por esse tumulto, tornando difícil discernir a diferença entre uma visão genuína e uma impressão distorcida pelo medo coletivo. Foi durante uma reunião com um grupo de líderes comunitários que Larissa e Marco foram confrontados com uma questão fundamental. Se essas visões estão tão variadas e conflitantes, perguntou um dos líderes, como podemos agir de forma eficaz? Se cada oráculo vê um futuro diferente, como podemos saber qual caminho seguir? A pergunta pairou no ar, uma nuvem densa de incerteza que parecia pesar sobre todos os presentes. Larissa percebeu que a resposta não era simples. A questão não era apenas sobre qual futuro era mais provável, mas sobre como lidar com a incerteza e o medo que acompanhavam essas visões. Ela se lembrou de um conceito psicológico chamado amplitude de incerteza, a ideia de que, quando confrontados com múltiplas possibilidades, as pessoas tendem a se sentir sobrecarregadas e incapazes de tomar decisões eficazes. A incerteza não apenas paralisava as ações, mas também alimentava o medo, criando um ciclo vicioso de hesitação e caos. Talvez o caminho não seja necessariamente escolher um futuro específico para seguir, Larissa sugeriu, sua voz carregada de reflexão. Mas, sim, preparar-se para uma gama de possibilidades. Se podemos criar estratégias que sejam flexíveis e adaptáveis, talvez possamos enfrentar qualquer futuro que se materialize, em vez de ser dominados por um medo paralisante. Marco concordou, acrescentando, devemos também focar em reduzir a ansiedade e aumentar a resiliência. Se a psicologia econômica nos diz algo, é que o medo e a incerteza podem ser tão prejudiciais quanto o próprio evento catastrófico. Precisamos encontrar formas de lidar com o medo e promover uma abordagem mais equilibrada. Enquanto as discussões continuavam, ficou claro que a solução não era simples. A sociedade precisava de um novo tipo de liderança, uma que pudesse navegar pelas águas turbulentas da incerteza e promover uma abordagem racional e ponderada. Era uma tarefa monumental, mas não impossível.
Larissa e Marco se comprometeram a continuar sua busca por respostas, explorando tanto o aspecto psicológico quanto o econômico das visões. Eles sabiam que precisavam colaborar com cientistas, líderes e oráculos para encontrar um meio de equilibrar a visão do futuro com a realidade do presente. Enquanto o mundo girava em meio a visões conflitantes e a crescente tensão, Larissa se sentia mais certa do que nunca de que o verdadeiro desafio não era apenas prever o futuro, mas lidar com o impacto das previsões no presente. Os sussurros do destino estavam mais altos do que nunca, e a humanidade precisava encontrar uma maneira de ouvir sem se deixar consumir pelo medo do que estava por vir. A jornada estava apenas começando, e o caminho adiante seria repleto de desafios e descobertas. Mas Larissa e Marco estavam determinados a enfrentar a tempestade de incerteza e trabalhar para encontrar um equilíbrio entre o medo e a esperança, a premonição e a ação. Porque, no fim das contas, era a maneira como a humanidade enfrentava o desconhecido que determinaria o verdadeiro futuro que estava por vir. Capítulo 7 – O horizonte incerto. Uma corrida contra o tempo se inicia quando uma grande catástrofe é prevista. Os personagens devem decidir como agir, sabendo que suas visões podem alterar o futuro. A atmosfera estava carregada de um peso opressivo, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração. Larissa e Marco estavam imersos em uma corrida contra o tempo, um frenesi de atividades que se desdobrava em cada canto da cidade, enquanto as previsões de uma grande catástrofe ganhavam forma e intensidade. O futuro não era mais uma abstração distante, mas uma ameaça iminente que parecia se materializar a cada dia. O relatório mais recente, que foi enviado para o Centro de Estudos de Previsão, apontava para um evento devastador, um colapso sísmico de proporções nunca registradas, capaz de desencadear um terremoto que devastaria vastas regiões do planeta. A descrição era vívida e aterradora, e as autoridades estavam em alerta máximo. Larissa e Marco estavam reunidos com uma equipe de especialistas em um centro de operações de crise, tentando entender o escopo da ameaça e decidir o melhor curso de ação. A sala estava cheia de mapas, gráficos e modelos preditivos, e o ambiente era marcado por uma frenética atividade. A tensão era palpável, e cada nova atualização parecia aumentar a pressão sobre todos os presentes. Larissa estava particularmente inquieta, suas próprias visões parecendo ecoar em seus pensamentos como um lembrete constante da fragilidade do futuro. Precisamos tomar uma decisão agora, disse um dos especialistas, sua voz tremendo com a urgência da situação. Se o que estamos prevendo realmente acontecer, as consequências serão catastróficas. Precisamos implementar medidas de mitigação imediatamente. Enquanto o debate continuava, Larissa se viu absorta em uma lembrança antiga, uma visão que nunca havia sido completamente esclarecida. Foi uma de suas primeiras experiências com premonições, um evento aparentemente trivial que, com o tempo, havia adquirido um significado mais profundo. Certa vez, quando Larissa chegou em casa, encontrou seu marido assistindo a uma partida de vôlei na televisão. Ela notou o placar na tela, 2-1. Depois de um breve intervalo, ela viu o placar mudar para 0-0. Larissa havia ficado confusa com a discrepância e perguntou ao marido sobre o que estava acontecendo. Ele explicou que a partida havia começado pouco antes de ela chegar, e que o placar estava refletindo o estado atual do jogo. Naquele momento, Larissa não pensou muito sobre isso. Parecia uma simples coincidência, uma falha na percepção que podia ser explicada facilmente. Mas, com o passar dos anos, a imagem daquela transição de placar nunca lhe saiu da mente. Agora, enquanto a crise se desenrolava, ela se perguntava se essa experiência havia sido um sinal de algo maior, uma evidência de como o tempo e a percepção poderiam ser maleáveis e ilusórios. A lembrança daquela visão, embora pequena e aparentemente insignificante, agora parecia ser um fragmento de um quebra-cabeça muito maior. Se ela pudesse ver o futuro de um jogo de vôlei que ainda estava acontecendo, o que mais poderia estar escondido nas entrelinhas das visões? E se, de alguma forma, esse conhecimento tivesse implicações para o futuro iminente que todos temiam? Larissa decidiu compartilhar sua experiência com a equipe, sentindo que poderia haver uma conexão entre suas visões pessoais e a crise global que enfrentavam.
Eu gostaria de compartilhar algo que pode parecer irrelevante, mas acho que pode ter um significado. Há algum tempo, tive uma visão de um placar de vôlei. Vi o placar de 2-1 mudar para 0-0, e então meu marido explicou que a partida havia começado pouco antes de eu chegar. Na época, isso parecia ser uma coincidência. Mas agora, olhando para o que estamos enfrentando, eu me pergunto se isso poderia ser uma metáfora para o que está acontecendo. Se as visões são realmente reflexos de possíveis futuros, talvez elas também nos mostrem como o tempo e a realidade podem ser mais fluidos do que imaginamos. A sala ficou em silêncio, todos os olhares se voltando para Larissa. A conexão que ela estava tentando estabelecer parecia tênue, mas havia uma profundidade na sua reflexão que ressoava com a situação atual. A visão de um placar em mudança, embora aparentemente simples, era um lembrete de que o futuro não era fixo, era moldado por nossas percepções e ações. Marco percebeu a importância do que Larissa estava dizendo e tomou a palavra. Se o futuro é fluido e nossas visões podem mudar dependendo de nossas ações, então talvez o que estamos enfrentando não seja uma certeza. Talvez tenhamos mais controle do que pensamos. Mas isso também significa que precisamos agir com cuidado, entendendo as implicações de cada decisão. O ar da sala parecia ter mudado. A interferência de Larissa, apesar de irrelevante, orientou o caos que antes se instalara. O medo e a apreensão havia se transformado em algo mais tranquilo. Como se águas agitadas houvessem se tornado tranquilas. Agora o ambiente estava mais favorável a uma busca de solução. O líder da equipe assentiu, reconhecendo a validade do ponto de Marco. Se nossas previsões podem mudar com base em nossas ações e decisões, então a forma como abordamos a crise pode ser crucial. Devemos considerar não apenas a gravidade do que está previsto, mas também como nossas respostas podem influenciar o resultado. A reunião continuou com um novo senso de propósito e estratégia. As discussões giravam em torno de como as medidas poderiam ser adaptadas para se ajustar às novas informações e como a flexibilidade poderia se tornar uma vantagem em vez de uma fraqueza. Os cientistas e especialistas começaram a revisar seus modelos, procurando maneiras de incorporar a incerteza e a fluidez das visões nas suas projeções. Enquanto a equipe trabalhava, Larissa refletia sobre a ideia de um futuro maleável. Ela sentia que suas visões poderiam, de fato, ser um guia para a ação, não uma previsão imutável. O que estava em jogo era a capacidade da humanidade de reconhecer que o futuro estava em suas mãos e que a forma como escolhessem agir poderia, de fato, alterar o destino. Naquela noite, enquanto Larissa e Marco caminhavam pelas ruas escuras e silenciosas da cidade, ambos estavam imersos em seus pensamentos. A magnitude da situação ainda os envolvia, mas havia uma nova esperança de que talvez pudessem influenciar o futuro de maneira positiva. Você acha que estamos fazendo a coisa certa? Marco perguntou, a dúvida clara em sua voz. Não tenho certeza, Larissa respondeu, mas acredito que, ao menos, estamos tentando. Estamos enfrentando a incerteza com coragem e buscando entender o melhor caminho a seguir. E se nossas visões nos mostraram algo, é que o futuro não está escrito em pedra. Podemos moldá-lo com nossas ações e escolhas. Enquanto olhavam para o horizonte, o céu noturno se estendia acima deles, vasto e misterioso. O futuro estava incerto, mas, por enquanto, Larissa e Marco estavam determinados a enfrentar o desconhecido com uma determinação renovada, conscientes de que, talvez, o verdadeiro desafio não fosse apenas prever o futuro, mas ter a coragem de moldá-lo. Capítulo 8. O peso do futuro. Os personagens enfrentam as consequências de tentar mudar o futuro. Discute-se o paradoxo do conhecimento futuro e as dificuldades de alterá-lo. A cidade estava em um estado de tensa antecipação. A corrida contra o tempo havia levado a humanidade a um ponto crucial, a decisão de como, e até onde, alterar o futuro para evitar uma catástrofe iminente. As ações e medidas tomadas para mitigar a ameaça haviam começado a se revelar com consequências imprevistas, e o peso do futuro estava agora visivelmente se manifestando. Larissa e Marco estavam em uma sala de conferências, cercados por mapas, gráficos e dados em tempo real que mostravam o progresso das ações implementadas.
O ar estava carregado de tensão, com cada membro da equipe analisando a eficácia das medidas adotadas e avaliando os efeitos colaterais que começaram a surgir. Os dados que recebemos mostram uma série de eventos imprevistos, disse Marco, apontando para uma tela onde gráficos de anomalias sísmicas piscavam em cores inquietantes. Algumas das medidas que tomamos para reforçar a estrutura das falhas geológicas estão provocando novas instabilidades. Parece que estamos causando mais problemas ao tentar evitar o colapso. O líder da equipe de especialistas, Dr. Yang, um físico renomado com experiência em modelos complexos, balançou a cabeça com um suspiro. Estamos enfrentando o paradoxo do conhecimento futuro. Quando tentamos modificar um futuro que já conhecemos, as consequências de nossas ações podem criar problemas, às vezes piores do que o original. Larissa lembrou-se das palavras de um filósofo do século XXI, que comparava a tentativa de alterar o futuro a tentar empurrar uma pedra gigante pela ladeira. Mesmo com o melhor dos esforços, a pedra pode acabar rolando em uma direção inesperada, causando danos colaterais. O conceito do paradoxo do conhecimento futuro, que Larissa havia lido em O Problema dos Três Corpos, estava se tornando mais real do que nunca. Na obra de Liu, o conceito de que a tentativa de mudar um destino inevitável pode criar uma série de novos problemas era explorado com uma profundidade perturbadora. Larissa sentia que a situação em que estavam se refletia na ficção científica, onde a tentativa de manipular o futuro resultava em um ciclo de eventos inesperados e complexos. As dificuldades de alterar o futuro eram evidentes. Cada medida para evitar a catástrofe estava sendo confrontada com novos desafios. A tentativa de reforçar as falhas geológicas causou um desequilíbrio nas placas tectônicas, levando a um aumento inesperado de atividade sísmica em outras áreas. A tentativa de estabilizar a economia afetou a oferta global de recursos, criando tensões e conflitos. Parece que estamos presos em um ciclo interminável de causa e efeito, disse Larissa, a voz carregada de frustração. Cada ação que tomamos para mudar o futuro está gerando novas crises. É como se estivéssemos lutando contra uma força invisível que responde a cada movimento nosso com uma nova complicação. Dr. Yang concordou, suas expressões de preocupação evidentes. O problema é que o futuro não é uma linha reta. É uma rede complexa de eventos interconectados. Quando tentamos alterar um evento, estamos, na verdade, influenciando uma rede inteira de causas e efeitos. A complexidade da situação está além da nossa capacidade de controle total. Larissa e Marco estavam cientes de que a solução não era simples. O conhecimento do futuro parecia trazer consigo um fardo pesado, a consciência de que, apesar dos melhores esforços para evitar uma catástrofe, as ações poderiam inadvertidamente criar problemas. Era um ciclo paradoxal onde o conhecimento do futuro, ao invés de ser uma vantagem, se tornava uma fonte de novos dilemas. Enquanto discutiam possíveis soluções, uma pergunta persistente pairava no ar: seria possível encontrar um equilíbrio onde pudessem agir de forma eficaz sem causar efeitos colaterais inesperados? A ideia de que o futuro era uma rede complexa de eventos interconectados, como descrito na ficção científica, parecia refletir a realidade. A tentativa de mudar um aspecto da rede poderia resultar em um desequilíbrio em outra parte. Larissa lembrou-se de uma das lições mais profundas do Problema dos Três Corpos, a necessidade de humildade diante da complexidade do universo. O livro enfatizava que, em um cosmos onde as leis da física e as dinâmicas de sistemas complexos podem criar resultados imprevisíveis, a verdadeira sabedoria muitas vezes está em aceitar a complexidade e buscar maneiras de navegar por ela com cuidado e adaptabilidade. Com essa perspectiva, Larissa começou a pensar em uma abordagem mais holística e adaptativa. Talvez o segredo não seja tentar controlar cada aspecto da situação, sugeriu, mas sim desenvolver sistemas que possam se ajustar e adaptar à medida que novas informações surgem. Precisamos de uma abordagem mais dinâmica, que possa responder às mudanças de forma flexível, em vez de tentar controlar rigidamente todos os fatores. Marco concordou, isso faz sentido. Precisamos de estratégias que possam evoluir e se adaptar à medida que o futuro se desenrola. Em vez de tentar prever e controlar cada detalhe, devemos estar preparados para ajustar nosso curso conforme a situação muda.
Enquanto Larissa e Marco discutiam essas novas ideias, a equipe começou a trabalhar em estratégias adaptativas que pudessem lidar com a complexidade e a imprevisibilidade do futuro. Era uma abordagem que reconhecia a dificuldade de alterar um destino inevitável, mas buscava encontrar maneiras de navegar através do caos com resiliência e inteligência. O peso do futuro era, sem dúvida, um fardo, mas também oferecia uma oportunidade para aprender e crescer. A tentativa de modificar o futuro trouxe à tona as complexidades e paradoxos do conhecimento futuro, revelando a necessidade de uma abordagem mais fluida e adaptativa. A jornada estava longe de terminar, e as lições sobre o peso do futuro seriam essenciais para enfrentar os desafios que ainda estavam por vir. Com uma determinação renovada e uma abordagem adaptativa, Larissa e Marco estavam prontos para continuar a explorar o desconhecido e buscar um equilíbrio entre a previsão e a ação. O futuro, com todas as suas complexidades e paradoxos, ainda estava à espera de ser desvendado. Capítulo 9. Entre o destino e o livre-arbítrio. Uma reflexão profunda sobre o papel do destino versus o livre-arbítrio. Os personagens são confrontados com decisões difíceis, questionando até onde podem ou devem interferir. No coração da cidade, envolta por uma bruma de incerteza e presságio, Larissa e Marco se encontravam em uma encruzilhada crucial. As ações destinadas a evitar o cataclismo iminente estavam começando a se revelar em uma trama intricada de consequências inesperadas, como se o próprio tecido do destino estivesse se desdobrando diante deles. Era uma noite serena, mas a paz aparente contrastava com a turbulência interna que se espalhava entre os personagens. O céu estrelado parecia um manto de indiferença sobre as aflições humanas, suas constelações brilhando como testemunhas silentes de um drama que se desenrolava em escala cósmica. Larissa e Marco estavam reunidos em uma antiga biblioteca, rodeados por tomos de sabedoria esquecida e gráficos complexos de simulações futurísticas. A luz bruxuleante das velas lançava sombras dançantes nas paredes, refletindo a natureza incerta da situação que enfrentavam. Estamos imersos em um dilema antigo como o próprio tempo, Larissa ponderou, sua voz carregada de uma melancolia contemplativa. A cada tentativa de moldar o futuro, parece que estamos nos entrelaçando mais profundamente com uma tapeçaria cósmica que não compreendemos totalmente. Marco, cujas mãos seguravam um livro antigo e desgastado, ergueu os olhos para a esposa, seus pensamentos se perdendo nas complexidades das equações. As nossas ações parecem gerar novos e inesperados desafios. É como se estivéssemos tentando ajustar as linhas de uma partitura já escrita, apenas para descobrir que estamos criando uma melodia, com dissonâncias e harmonias que não prevíamos. Larissa tomou uma respiração profunda e se voltou para uma velha e empoeirada enciclopédia que tinha aberto diante de si. Suas páginas, cobertas por camadas de poeira do tempo, continham não apenas informações científicas, mas também histórias e mitos que, em muitos aspectos, refletiam o dilema que enfrentavam. O que se passa conosco, ela disse suavemente, é semelhante a um conto antigo, onde heróis enfrentam um destino que parece inevitável. Cada tentativa de escapar da teia do destino só os aproxima mais das garras de seu próprio enredo. Estamos, talvez, no meio de uma jornada semelhante, onde o futuro não é apenas um caminho a ser percorrido, mas uma trama complexa que responde de maneira imprevisível às nossas ações. Marco observou as linhas intrincadas dos gráficos, onde os padrões de previsão se entrelaçavam em formas quase orgânicas. Os modelos que usamos parecem ter uma vida própria. As simulações são como pequenas janelas para uma realidade maior, onde os padrões naturais e as respostas humanas interagem de formas que não podemos controlar completamente. A equipe havia implementado vários ajustes, cada um levando a novos dilemas. As simulações mostravam não apenas a previsão de desastres naturais, mas também de crises econômicas e sociais, criando um labirinto de possibilidades que parecia escapar ao controle humano. A noite avançava, e Larissa sentiu um peso crescente em seus ombros, como se carregasse o fardo de uma escolha monumental. Se o futuro é moldado por nossas ações, como podemos saber até que ponto nossas escolhas estão realmente influenciando o destino ou simplesmente adicionando novos estratos de complexidade à tapeçaria já tecida? Marco se levantou e se aproximou da janela,
olhando para o céu estrelado. Talvez a chave seja aceitar que o destino e o livre-arbítrio não são forças opostas, mas entrelaçadas. Nossas ações podem moldar a realidade, mas dentro de uma rede que já é complexa e imutável. O livre-arbítrio não é uma ferramenta para dominar o destino, mas para navegar através dele. Larissa sentiu uma onda de entendimento lavar sobre ela. Era uma revelação sutil, mas profunda. A aceitação de que o futuro era uma rede interconectada, onde cada ação e escolha não era apenas uma linha reta em um caminho, mas uma série de interações dinâmicas, oferecia uma nova perspectiva. Então, talvez nossa missão não seja apenas tentar mudar o futuro, Larissa sugeriu, mas aprender a navegar por ele com sabedoria e adaptabilidade. Devemos aceitar que há limites para o que podemos controlar e buscar maneiras de trabalhar dentro desses limites para minimizar o sofrimento e maximizar o bem. O ambiente na sala parecia se acalmar, como se as palavras de Larissa tivessem tecido uma nova compreensão entre os presentes. Havia um novo senso de clareza no ar, uma aceitação de que, enquanto o futuro permanecia incerto e em constante fluxo, havia uma responsabilidade em agir de maneira ponderada e ética. O dilema entre destino e livre-arbítrio era agora uma parte intrínseca de sua jornada, uma reflexão sobre como as escolhas humanas se entrelaçam com as correntes maiores do cosmos. Larissa e Marco estavam decididos a seguir em frente com uma nova compreensão, uma que aceitava as complexidades da vida e buscava, acima de tudo, agir com a maior sabedoria e compaixão possível. Com um profundo senso de resolução, eles voltaram ao trabalho, cientes de que cada escolha era uma nota na sinfonia do destino, e que sua maior tarefa seria tocar essa melodia com harmonia e responsabilidade. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora, eles estavam prontos para enfrentá-lo com uma nova perspectiva, navegando entre o destino e o livre-arbítrio com uma nova compreensão e esperança. Ao caminhar pela biblioteca, Larissa se achou diante de uma prateleira mais baixa com livros mais desgastados. Pareciam volumes muito apreciados, pois suas fichas mostravam uma grande quantidade de leitores. Letras douradas se destacavam iluminadas sobre um fundo amarelado que chamou a atenção. O título dizia, Neurofísica e Topologia Cerebral. Folheando o sumário, Larissa teve uma surpresa que a fez relembrar uma antiga visão. Era um artigo intitulado Fenômenos Quânticos Observáveis em Células Cerebrais. Autor, Dr. Benjamin Hartmann. Capítulo 10. O Destino das Estrelas. O amanhecer trouxe consigo uma luz mais suave e contemplativa, lançando um brilho dourado sobre o Centro de Estudos sobre Previsão e Destino. Após 2 décadas de intensa pesquisa e revelações, Larissa estava imersa em uma nova e surpreendente descoberta. O mundo parecia ter se ajustado às complexidades das visões e previsões, mas algo ainda estava por ser revelado, algo que se escondia nas sombras do cosmos. Larissa, com o rosto suavizado pela sabedoria dos anos, olhava para o manuscrito que agora repousava sobre sua mesa. Este manuscrito era a tese de pós-doutoramento do Dr. Benjamin Hartmann, um físico teórico cujas pesquisas pioneiras prometiam desvendar os segredos por trás das visões que assombravam a humanidade. As páginas estavam repletas de fórmulas matemáticas complexas, gráficos e diagramas que, à primeira vista, poderiam parecer indecifráveis para a maioria, mas que agora, aos olhos de Larissa, faziam um sentido perturbador. Hartmann começava seu estudo com uma premissa ousada: as visões do futuro não eram apenas premonições ou manifestações do inconsciente, mas sim uma consequência direta da crescente exposição dos cérebros humanos a uma vasta quantidade de informações e ao ritmo acelerado com que essas informações são absorvidas. Nos últimos 50 anos, a revolução digital tinha conectado bilhões de mentes através da internet, redes sociais e inteligência artificial. Essa hiperconectividade, argumentava Hartmann, tinha começado a desencadear fenômenos que até então só existiam em teorias abstratas da física quântica. Ele focava particularmente no conceito de entrelaçamento quântico, um fenômeno pelo qual 2 partículas, uma vez entrelaçadas, permanecem conectadas independentemente da distância que as separa. As mudanças no estado de uma partícula instantaneamente afetam a outra, desafiando a noção de causalidade linear. Hartmann sugeria que, da mesma forma, os cérebros humanos, imersos em um mar de dados e estímulos,
poderiam estar experimentando um entrelaçamento cognitivo, onde a percepção do tempo e do espaço se tornava fluida, permitindo que vislumbres do futuro se manifestassem. Larissa continuou a leitura, cada palavra ampliando sua compreensão. Hartmann havia identificado padrões cerebrais que pareciam ressoar em frequências associadas a fótons entrelaçados, partículas de luz que desempenham um papel fundamental na mecânica quântica. Ele postulava que a interação constante dos cérebros com a informação digital, que viajava em forma de ondas eletromagnéticas e sinais luminosos, estava estimulando certos neuroníons a se comportarem de maneiras anômalas. Esses neuroníons, ao se entrelaçarem quanticamente, poderiam estar criando pontes temporais, conectando o presente a futuros possíveis. A tese de Hartmann também introduzia o conceito de lobos temporais, regiões cerebrais que, devido ao bombardeio constante de informações e à velocidade de processamento moderno, estavam se tornando hiperativas. Essas áreas, responsáveis pela percepção do tempo, estavam começando a operar de forma não linear, captando fragmentos de eventos futuros e projetando-os no presente como visões. Larissa se lembrou de uma citação do manuscrito, estamos navegando em um oceano quântico de possibilidades, onde o passado, presente e futuro são ondas que colidem e se entrelaçam. A consciência humana, alimentada pelo fluxo incessante de dados, pode estar se tornando o catalisador para abrir essas fissuras temporais. A ideia era fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo. Se as visões eram o resultado desse entrelaçamento quântico, então o futuro que estavam enxergando não era um destino fixo, mas uma das muitas probabilidades que o cérebro humano era capaz de acessar. Hartmann não parava por aí. Ele sugeria que, com a compreensão adequada desse fenômeno, seria possível não apenas prever, mas influenciar essas probabilidades. Se os humanos podiam enxergar futuros possíveis, então, talvez, pudessem aprender a moldá-los, a guiar o entrelaçamento de suas mentes com o tecido do espaço-tempo para criar realidades desejadas. Mas isso trazia um risco enorme. A manipulação consciente do futuro poderia levar a consequências imprevisíveis, onde o colapso de uma onda quântica resultaria em eventos catastróficos. Larissa parou para refletir sobre as implicações. O Centro de Estudos tinha passado os últimos anos tentando entender as visões como uma forma de clarividência, mas o trabalho de Hartmann sugeria algo muito mais profundo. As visões não eram um vislumbre de um futuro inevitável, mas um reflexo da capacidade emergente da mente humana de interagir com o universo quântico. A internet e a inteligência artificial, longe de serem apenas ferramentas tecnológicas, estavam acelerando essa evolução cognitiva, levando a humanidade a um limiar onde o conhecimento e o destino se entrelaçavam de forma indissolúvel. Ela se levantou e caminhou até a janela, observando o mundo lá fora. O sol já brilhava intensamente, e o que antes parecia ser um dia comum agora carregava um peso novo, um pressentimento de que algo fundamental estava mudando. Se Hartmann estava certo, então a humanidade estava à beira de um novo estágio evolutivo, onde o domínio da realidade quântica poderia abrir portas inimagináveis, ou precipitar sua ruína. Larissa sabia que precisaria agir rapidamente. O manuscrito de Hartmann não poderia ficar confinado ao centro de estudos, era necessário iniciar um diálogo global, alertar os cientistas, filósofos e líderes mundiais sobre o que estava por vir. As visões, que uma vez foram vistas como um dom ou uma maldição, eram agora o prenúncio de uma nova era, uma era onde a própria noção de realidade poderia ser remodelada pela mente humana. O ciclo não era cósmico, mas quântico. E Larissa estava decidida a desvendar seus mistérios, não importava o custo. Capítulo 11 – Além das visões. O sol estava se pondo, lançando longas sombras sobre o Centro de Estudos sobre Previsão e Destino. Larissa observava a paisagem com uma mistura de nostalgia e fascínio. O manuscrito de Dr. Hartmann havia desencadeado uma revolução, e agora, 20 anos depois, o mundo era irreconhecível em comparação com o que ela conhecera na juventude. As visões, antes consideradas um fenômeno místico, foram gradualmente compreendidas como uma manifestação da capacidade humana de interagir com o tecido quântico do universo. A humanidade havia passado por uma transformação sem precedentes, reconfigurando completamente as fundações sobre as quais a civilização estava assentada.
No campo das finanças, as previsões começaram a guiar decisões de mercado com uma precisão nunca vista. As grandes corporações e bancos internacionais adotaram equipes inteiras de analistas temporais, pessoas capazes de entrelaçar suas mentes com o fluxo quântico das informações. Eles não apenas previam flutuações de mercado, mas também antecipavam crises econômicas globais, permitindo que estratégias fossem ajustadas para evitar colapsos financeiros catastróficos. A volatilidade dos mercados diminuiu, mas o poder ficou concentrado nas mãos daqueles que dominavam essa nova ciência. O conceito de risco financeiro mudou, já não se tratava apenas de prever tendências, mas de influenciá-las diretamente. No entanto, isso também levou a uma nova forma de desigualdade, onde o acesso a essas visões se tornou um ativo mais valioso do que o próprio capital. Nas esferas militares, o impacto das visões foi igualmente profundo. Estratégias militares, antes baseadas em informações imperfeitas e na incerteza do inimigo, agora eram traçadas com uma clareza aterradora. As nações que dominaram a arte de prever movimentos inimigos e antecipar desfechos de conflitos se tornaram quase invencíveis. Isso, por sua vez, desencadeou uma corrida armamentista quântica, onde os países buscavam não apenas armas mais poderosas, mas também maneiras de manipular o futuro a seu favor. Guerras deixaram de ser batalhas caóticas para se tornarem confrontos friamente calculados, onde cada movimento era uma peça em um jogo complexo de possibilidades. Ao mesmo tempo, essa precisão também trouxe uma nova era de dissuasão, onde a simples ameaça de prever o próximo passo do adversário se tornou suficiente para evitar conflitos diretos. A medicina, impulsionada pela compreensão das visões e do entrelaçamento quântico, experimentou avanços que antes eram considerados impossíveis. Médicos e pesquisadores começaram a utilizar as visões para prever o desenvolvimento de doenças em indivíduos e populações inteiras, permitindo intervenções precoces e personalizadas. O câncer, por exemplo, começou a ser tratado antes mesmo de suas células iniciais se formarem, e epidemias foram contidas antes de se espalharem. A expectativa de vida aumentou drasticamente, e doenças crônicas foram quase erradicadas. No entanto, com essas capacidades, surgiu também o dilema ético de até onde era correto interferir no curso natural da vida humana. Decisões sobre prolongamento da vida e sobre intervenções genéticas complexas se tornaram temas centrais em debates bioéticos. Na educação, o impacto foi transformador. As instituições de ensino passaram a integrar a prática de visões controladas no currículo, treinando jovens mentes para acessar e interpretar informações futuras. Essa prática não apenas aumentou a capacidade de aprendizado, mas também moldou uma geração de pensadores proativos, capazes de antecipar desafios globais e criar soluções inovadoras antes que os problemas se manifestassem. O conceito de educação, assim, evoluiu de mera absorção de conhecimento para a prática ativa de moldar o futuro. As crianças eram ensinadas a navegar pelo fluxo temporal como se navegassem por um rio, escolhendo as melhores correntes para guiar suas vidas e carreiras. O mundo acadêmico, por sua vez, sofreu uma transformação radical, onde a previsibilidade dos impactos das pesquisas reconfigurou a maneira como a ciência era conduzida. Entretanto, as mudanças não foram uniformemente positivas. Enquanto algumas áreas prosperavam, outras enfrentavam novas formas de crise. A concentração de poder nas mãos de quem controlava as visões e a capacidade de prever e moldar o futuro levou a uma nova dinâmica social, onde a desigualdade entre as classes aumentou. Aqueles que tinham acesso a tecnologias e técnicas avançadas de previsão e manipulação temporal começaram a ditar o curso dos eventos globais, muitas vezes à custa dos mais vulneráveis. Isso levou a uma série de movimentos de resistência, compostos por aqueles que se opunham à manipulação do futuro e lutavam por uma volta ao tempo em que a incerteza era uma parte inevitável da vida. Larissa refletiu sobre essas transformações enquanto observava as mudanças no horizonte. Ela pensou no impacto que as visões tiveram nas vidas das pessoas comuns, que agora viviam em um mundo onde o futuro era constantemente reescrito. Em suas últimas reuniões no centro, discutia-se cada vez mais sobre os limites éticos de tal poder. As visões, que haviam começado como uma janela para o futuro, tinham se tornado ferramentas para moldá-lo, e,
Com isso, surgiram perguntas que talvez nunca pudessem ser plenamente respondidas. Enquanto o sol finalmente se punha, Larissa sentiu que estava no limiar de uma nova fase de compreensão. O legado das visões não era apenas um conjunto de previsões realizadas, mas a transformação fundamental da forma como a humanidade interagia com o tempo e a realidade. E agora, enquanto as estrelas começavam a brilhar no céu, ela sabia que as respostas para as questões mais profundas do futuro ainda estavam por vir, escondidas no emaranhado quântico das possibilidades infinitas. Assim, ao contemplar o mundo que as visões haviam ajudado a construir, Larissa não pôde deixar de se perguntar até onde a humanidade deveria ir na sua busca para controlar o destino. E, talvez mais importante, o que aconteceria se, em algum momento, o ciclo se quebrasse? Pós-fácil, reflexões além das visões. Ao encerrarmos a jornada por estas páginas, somos levados a contemplar as profundas implicações que as temáticas exploradas trazem para o nosso mundo contemporâneo. A interseção entre previsões, destino e livre-arbítrio não só desafia nossa compreensão do que significa ser humano, mas também lança uma nova luz sobre as forças que moldam a sociedade moderna. A narrativa do livro, embora situada em um cenário de ficção, espelha as transformações tecnológicas e sociais que estamos vivenciando, proporcionando um terreno fértil para uma análise crítica. O ciclo das visões na era digital. Vivemos em uma época em que a internet e as redes sociais se tornaram onipresentes, redefinindo a maneira como nos conectamos, comunicamos e percebemos o mundo ao nosso redor. O fluxo incessante de informações e a capacidade de analisá-las em tempo real criaram uma forma de visão coletiva. Assim como no livro, onde as visões revelavam padrões ocultos e conexões inexploradas, hoje, a análise de dados massivos e a inteligência artificial permitem que identifiquemos tendências, comportamentos e até mesmo previsões de eventos futuros com uma precisão surpreendente. No entanto, essa nova habilidade de prever não vem sem consequências. A velocidade e o alcance com que as informações se disseminam nas redes sociais podem amplificar vieses, moldar opiniões e influenciar decisões em escala global. A manipulação de dados, a criação de bolhas informativas e a proliferação de desinformação são aspectos críticos que refletem as preocupações éticas levantadas pelo livro. Em um mundo onde o futuro parece cada vez mais previsível, a questão que surge é: até que ponto essas previsões estão sendo usadas para construir um futuro melhor, e onde reside o risco de manipulação e controle sobre o destino coletivo? Inteligência artificial e a tomada de decisões. A inteligência artificial emergiu como uma ferramenta poderosa na antecipação do futuro. De algoritmos que prevêem flutuações do mercado financeiro a modelos que antecipam padrões climáticos, a inteligência artificial está se tornando cada vez mais integrada em todos os aspectos da sociedade. Entretanto, assim como as visões descritas no livro, as previsões geradas pela inteligência artificial não são infalíveis. Elas carregam consigo os vieses dos dados em que foram treinadas e as limitações dos modelos que as geram. O perigo reside na nossa crescente confiança nessas tecnologias para tomar decisões que afetam milhões de vidas. O potencial de erro, amplificado pelo poder da inteligência artificial, exige uma reflexão crítica. Será que estamos preparados para as implicações de permitir que máquinas prevejam e moldem nosso futuro? Ou estamos, inadvertidamente, criando uma forma de destino, onde nossas escolhas são guiadas por algoritmos que pouco entendemos? Manipulação genética e o futuro da humanidade. A manipulação genética representa um dos campos mais promissores e, ao mesmo tempo, mais controversos do nosso tempo. A capacidade de editar genes, corrigir doenças hereditárias e até mesmo projetar características humanas desejáveis está nos levando a um ponto de inflexão na história. Essa tecnologia, que antes pertencia ao domínio da ficção científica, agora está ao nosso alcance, trazendo consigo dilemas éticos que ecoam as questões abordadas no livro. Assim como as visões influenciaram o curso da sociedade na narrativa, a manipulação genética está moldando o futuro biológico da humanidade. A pergunta que surge é: até onde devemos ir em nossa busca por perfeição genética? E quais serão as consequências de moldar o destino humano de maneiras tão profundas?
A manipulação genética, ao alterar o que significa ser humano, nos obriga a reconsiderar o próprio conceito de destino e livre-arbítrio. Estamos criando um paradigma, onde a natureza e o acaso são substituídos por design e intenção. A manipulação da informação na era das redes sociais. A manipulação da informação, facilitada pelas redes sociais, tornou-se uma das forças mais poderosas na formação de opiniões e na tomada de decisões em massa. Campanhas de desinformação, propaganda direcionada e a capacidade de alterar percepções em tempo real têm um impacto profundo na dinâmica social e política global. Este fenômeno é uma extensão moderna dos dilemas éticos enfrentados pelos personagens do livro, que lidavam com o poder e a responsabilidade de moldar o futuro. Em um mundo onde a verdade é frequentemente subjetiva e moldada por aqueles que controlam as narrativas, a necessidade de discernimento crítico nunca foi tão urgente. As tecnologias que nos permitem prever e influenciar o futuro também nos dão o poder de manipular as realidades dos outros, muitas vezes sem que eles percebam. O que está em jogo não é apenas o controle da informação, mas o controle do próprio destino coletivo. Reflexões finais. O legado das visões. Enquanto fechamos este livro, somos desafiados a refletir sobre as implicações de viver em uma era onde o futuro parece mais acessível, mas também mais complexo e frágil. As visões, sejam elas proféticas ou tecnológicas, nos oferecem um vislumbre do que está por vir, mas também nos confrontam com as limitações de nossa compreensão e o peso das nossas escolhas. O legado das visões, ampliado pelas tecnologias emergentes e pelas transformações sociais, é um convite para reavaliarmos nossa relação com o futuro. Estamos em um momento crucial da história, onde o conhecimento e as ferramentas à nossa disposição podem nos levar a novas alturas ou a novos abismos. A questão não é apenas o que podemos prever, mas como escolhemos agir sobre essas previsões. A responsabilidade de moldar o futuro está em nossas mãos. E, assim como os personagens deste livro, devemos navegar entre as promessas e os perigos que essa responsabilidade traz, sempre conscientes de que, no final, o destino da humanidade será determinado não apenas pelo que sabemos, mas pelo que escolhemos fazer com esse conhecimento. Sobre o autor. Noah Valen é um engenheiro civil brasileiro de tenra idade. Fã de ficção, romances, economia, matemática, programação de computadores, música, tecnologias e inovações, mas como professor, entusiasta da neurociência. Estudar é meu trabalho, escrever é um hobby.